Será possível que as narrativas que tratam do Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, inspiraram de alguma forma a redação das lendas sobre Jesus? Mas quem foi o Buda? Siddhartha Gautama, chamado simplesmente de Buda, ou seja, o Desperto, foi um príncipe de uma região no sul do atual Reino do Nepal, que, tendo renunciado ao trono, se dedicou à busca da erradicação das causas do sofrimento humano e de todos os seres, e desta forma encontrou um caminho até o despertar, ou a iluminação. Após o que se tornou mestre ou professor espiritual, fundando o budismo. A época do seu nascimento e da sua morte são incertas. Na sua maioria, os primeiros historiadores do século XX datavam o seu tempo de vida por volta de 563 antes da Era Comum até 483. Gautama, também conhecido como Sakyamuni, é a figura-chave do budismo. Os budistas creem que os acontecimentos da sua vida, bem como seus discursos e aconselhamento monásticos, foram preservados depois da sua morte e repassados para outros povos pelos seus seguidores. Uma variedade de ensinamentos atribuídos a Gautama foram repassados através da tradição oral e então escritos cerca de 400 anos após a sua morte. No século XIX, alguns estudiosos começaram a perceber semelhanças entre as práticas budistas e cristãs. Por exemplo, em 1878, T.W. Rhys Davis escreveu que os primeiros missionários no Tibete observaram que semelhanças eram vistas desde o primeiro contato conhecido. Em 1880, Ernest de Bunsen fez observações semelhantes, com exceção da morte de Jesus na cruz e da doutrina cristã da expiação. Os registros budistas mais antigos tinham semelhanças com as tradições cristãs. No final do século XX, o historiador Jerry Bentley também escreveu sobre as semelhanças e afirmou que é possível que o budismo influenciou o desenvolvimento inicial do cristianismo, e sugeriu atenção a muitos paralelos relativos aos nascimentos, à vida, à doutrina e às mortes de Buda e do próprio Jesus. Alguns budistas de alto nível traçaram analogias entre Jesus e o budismo. Por exemplo, em 2001, o Dalai Lama afirmou que Jesus Cristo também viveu vidas anteriores e acrescentou que, então você vê, ele atingiu um estado elevado, seja como um bodhisattva ou como uma pessoa iluminada, através da prática budista ou algo assim. Thich Nhat Hanh afirmou as principais crenças cristãs, como a Trindade, a morte e a ressurreição de Jesus, em seu livro Living Buddha, Living Christ. O Buda vivo e o Cristo vivo. Bokin Kim, da mesma forma, vê Cristo como o Buda Dharmakaya e Jesus como semelhante a Gautama, que teria sido, segundo ele, apenas uma manifestação histórica do Buda transhistórico. Na obra O Lótus e a Rosa, uma conversa entre o budismo tibetano e o cristianismo místico, Lama Tsomo e Matthew Fox discutem as interconexões entre o budismo e o cristianismo. Nele, Fox relaciona a natureza de Buda ao que os estudiosos John Dominic Crossan e Bruce Chilton chamam de visão cósmica ou metacósmica original de Cristo. Sobre as várias narrativas idênticas entre Buda e Jesus, diz Samuel Beal, professor do século XIX. Esses pontos de concordância com a narrativa do Evangelho despertam curiosidade e exigem explicação. Se pudéssemos provar que as lendas de Buda eram desconhecidas no Oriente por alguns séculos depois de Cristo, a explicação seria fácil. Mas todas as evidências que temos vão provar o contrário. Ernest de Bunsen, teólogo do século XIX, diz o seguinte: com a notável exceção da morte de Jesus na cruz e da doutrina da expiação pelo sofrimento vicário, que é absolutamente excluída pelo budismo,
O mais antigo dos registros budistas que conhecemos contém declarações sobre a vida e as doutrinas de Gautama Buda, que correspondem de maneira notável e impossivelmente por mero acaso com as tradições registradas nos evangelhos sobre a vida e as doutrinas de Jesus Cristo. Max Miller, professor do século XIX, registra: entre a linguagem de Buda e os discípulos dele e a linguagem de Cristo e seus apóstolos existem estranhas coincidências. Até mesmo algumas das lendas e parábolas budistas parecem tiradas do Novo Testamento, embora saibamos que muitas delas existiam antes do início da era cristã. Evarist Regisik, missionário do século XIX, diz o seguinte: o nascimento milagroso de Buda, a sua vida, as suas instruções, contém um grande número de verdades morais e dogmáticas professadas pelo cristianismo. T. W. Doane, teólogo do século XIX, afirma: nada resta agora para o homem honesto fazer a não ser admitir a verdade, que é que a história de Jesus de Nazaré, conforme relatada nos livros do Novo Testamento, é simplesmente uma cópia da história de Buda, com uma mistura de mitologia emprestada de outras nações. Tanto Buda quanto Jesus teriam sido batizados na presença do Espírito de Deus. Ambos foram para os seus templos com a idade de 12 anos, onde se diz que surpreenderam a todos com a sua sabedoria. Ambos supostamente jejuaram na solidão por um longo tempo, Buda 47 dias e Jesus 40. Na conclusão dos seus jejuns, os dois teriam ido até uma figueira. Ambos tinham quase a mesma idade quando começaram seu ministério. Buda teria 29 anos de idade e Jesus, de acordo com Lucas 3:23, 30 anos de idade. Ambos foram tentados pelo diabo no início do seu ministério. Para Buda, o tentador teria dito: não saia para adotar uma vida religiosa, mas volte ao seu reino e em 7 dias você se tornará o imperador do mundo, cavalgando pelos 4 continentes. E a Jesus ele teria dito: todos esses reinos do mundo eu te darei se você prostrar-se e me adorar. Mateus 4:9. Buda respondeu ao diabo: afasta-se de mim. E Jesus teria respondido: vai-te, Satanás. Mateus 4:10. Ambos experimentaram o sobrenatural depois que o diabo foi embora. Para Buda, os céus teriam se aberto e flores apareceram. Houve uma chuva de flores e odores deliciosos que prevaleciam no ar. Já para Jesus, os anjos teriam vindo e o teriam servido. As multidões exigiam um sinal de ambos para que pudessem acreditar. Ambos se esforçaram para estabelecer um reino dos céus na terra. De acordo com o Somadeva, um livro sagrado budista, o olho de um asceta budista o ofendeu uma vez, e então ele o arrancou e jogou fora. E Jesus disse: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Mateus 5:29. Buda ensinou que o motivo de todas as nossas ações deve ser piedade ou amor ao próximo. E Jesus teria ensinado em Mateus 5:44: ame os seus inimigos e ore por eles, e aqueles que vos perseguem. Buda teria dito: esconda as suas boas ações e confesse perante o mundo os pecados que você cometeu. Jesus disse: acautelai-vos e praticar a vossa piedade diante dos homens, para que eles as vejam. Mateus 6, verso 1. Ambos exigiram que seus discípulos renunciassem a todas as posses mundanas. Ambos enviaram seus discípulos em missões missionárias. O número dos discípulos aumentou rapidamente e Gautama enviou seus monges em viagens missionárias de um lado para outro, convidando-os a vagar por toda parte, pregando a doutrina e ensinando os homens a organizar suas vidas com autodomínio, simplicidade e caridade. E Jesus, de acordo com o Evangelho, chamou os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Então eles saíram e pregaram que os homens se arrependessem. Marcos 6, 7-12. Ambos tiveram um discípulo que andou sobre as águas. Para converter os aldeões céticos, Buda mostrou-lhe seu discípulo atravessando um rio sem afundar. Já Jesus teria dito a Pedro: venha, e Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Mas ao ver o vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Mateus 14, 29-30.
Um dia, Ananda, discípulo de Buda, após uma longa caminhada pelo campo, encontra-se com Matangi, uma mulher da casta baixa dos Kandalas, perto de um poço. Ele pede um pouco d'água. E é ela que não deve chegar perto dele. Mas ele responde: minha irmã, eu não peço por sua casta ou sua família, eu peço apenas um gole d'água. Ela depois se tornou uma discípula de Buda. Já no registro do Evangelho, veio uma mulher de Samaria tirar água e Jesus disse-lhe: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. A samaritana disse-lhe: como é que tu, judeu, me pedes de beber, mulher samaritana? Pois os judeus não tratam com os samaritanos. João 4, 7 a 9. Ambos, tanto Jesus quanto o Buda, tiveram um arquirrival. O principal rival do Buda era Devadatta, um primo do próprio Buda, que é representado como tendo ciúmes da sua influência e da sua popularidade e que buscava repetidamente planejar a sua morte. Enquanto Jesus ainda falava, lemos no Evangelho, veio Judas, um dos 12, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes dos principais e sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor lhes deu um sinal, dizendo: aquele que eu vou beijar é o homem, prendam-no. E ele se aproximou de Jesus imediatamente e disse: salve, mestre. E ele o beijou. Mateus 26, 47, 49. Quando Buda morreu, as coberturas de seu corpo, de acordo com a tradição, se desenrolaram e a tampa do seu caixão foi aberta por poderes sobrenaturais. Agora, lemos no Evangelho de Mateus 28, 2, que quando Jesus morreu, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, veio, rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Como vimos, há muitas evidências que ligam de alguma forma o Buda a Jesus. Porém, Buda viveu cerca de 6 séculos antes do momento em que Jesus teria aparecido. Afinal, essas semelhanças e todas essas aparentes coincidências devem nos falar alguma coisa. Naturalmente, Jesus veio depois, os evangelhos vieram depois. Então, como não pensar que tudo o que está no Evangelho acerca dos ensinamentos da vida de Jesus são meras lendas repetidas a partir de uma tradição já pré-existente, como o budismo? Pense a respeito. E como sempre, a nossa mensagem final: se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. Se ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative as notificações. No canal Monoteísmo Racionalista, teremos sempre estudos da Torá, da Parashá, vídeos sobre temas polêmicos e também muito conhecimento da língua hebraica. Fique conosco e até o próximo vídeo.